Queremos te ouvir agora. Queremos te ouvir agora, Jesus. Queremos te ouvir agora, Jesus. Que a tua graça esteja conosco. Vem refrescar a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Já fizeram a apresentação dos nossos oradores. Eu quero levantar o primeiro orador que vai falar os verdadeiros e falsos. Porque o mundo está mal. Queremos conhecer, descobrir os verdadeiros e os falsos. Senão vai ser enganado. Amém, né? E prepara lapiseira, caderno. Agora chegou o tempo de ouvir. Quero convidar o Dr. Kamá, que vai começar, o professor, que vai nos ensinar os verdadeiros e falsos. Soyez le bienvenu, doutor. Que Dieu vous bénisse. C'est pour moi un grand plaisir d'être Para là mim ce matin. é uma grande alegria estar nesta manhã. Je rends grâce au Seigneur qui a permis que nous puissions venir ici en Angola. Dou mais graças a Deus ao Senhor que permitiu que nós estejamos cá em Angola. Et je voudrais aussi m'acquitter d'un agréable devoir. E eu queria mais dar os meus agradecimentos na forma que eu estou vendo. Celui d'exprimer ma reconnaissance à toute l'équipe de l'IEPPDA. Dando o meu reconhecimento a toda a equipa da IEPPDA. Je remercie et je suis reconnaissant à l'archibishop qui nous avait envoyé l'invitation. Agradeço e dou mais agradecimento ao Bishop que nos enviou o convite. Le jour où j'avais reçu l'invitation venant de l'Angola pour aller chercher le visa, c'était la signature de l'archibishop. O dia que eu recebi o convite para me pedir o meu visto, vi a assinatura de Archbishop. L'archibishop Tsingi, Archbishop Ntsing, que j'ai connu il y a plusieurs années en arrière avec sa femme maman Annie. que eu conheço nos anos mais atrás com a sua esposa Mamani, Au Congo. lá no Congo. Et après toutes ces années, c'est la première fois de le revoir. Gloire à Dieu. Durante todos esses anos passados, hoje mais é a primeira vez que eu acabei mais de vê-lo. J'exprime aussi ma reconnaissance au prophète, Dou mais o meu agradecimento ao profeta, mon grand frère propre. que é o meu irmão mais velho. Le prophète a travaillé avec mon grand frère, O profeta trabalhou com meu irmão mais velho, qui est maintenant à Londres, que está agora em Londres, Ambrosio, o Ambroso, son vrai ami. o seu melhor amigo. Quand le prophète venait à la maison, j'étais encore un enfant, je ne connaissais pas la voix du Seigneur. Quando o profeta vinha lá em casa, eu era criança, não conhecia a voz do Eterno. Quand ils ont commencé, ils ont bougé Kimbangu, nous on était derrière eux en courant. Quando começaram a mexer no Kimbangu, nós estávamos atrás dele, começando a On s'est seguir. retrouvé avec le prophète en Belgique. Nós nos encontramos com o profeta lá na Bélgica. Son église et la mienne étaient presque sur la même avenue. A sua igreja e o meu é no mesmo bairro, ou na mesma rua. J'ai manqué la chorale, c'est sa chorale qui est venue alimenter mon église. E faltava o coro, foi o coro do profeta que veio alimentando lá a igreja. Je suis reconnaissant. Eu estou a reconhecer. Sa fille aînée, c'est vraiment ma fille. A filha dele, mais velha, é na sinceridade a minha filha. À chaque fois qu'elle avait des petits soucis, elle ne venait que me consulter. Lui, peut-être, ne sait pas ça. Mais elle Todo ne venait que momento me que ele consulter. tinha muita ansiedade, ele consultava a minha pessoa sem que o pai saber. Amen. Amém. Et au révérend Deka, E o reverendo de cá, en Europe et partout, les gens me disaient, tu ne fais qu'enseigner comme Deka. na Europa, em todo sítio, dizia sempre: ensina e prega como os de cá. Tu ne parles que comme Deka. Você fala como de cá. J'avais tellement entendu ça. Eu ouvi bastante essas Et reclamações. ceux qui le voyaient disaient aussi, tu ne
parles que comme Kama. O que viam também dizia, falas como Cama. Et le Seigneur a permis qu'on se voie pour la première fois. O Senhor permitiu que nós possamos se ver pela primeira vez. Curieusement, Curiosamente, tous ces enfants au Congo, todos os filhos dele no Congo, le 3/4 de ces enfants o terceiro, 3/4 dos seus filhos, sont passés sous mes pieds pour que je les enseigne. passaram sobre a minha liderança para me ensiná-lo. C'est comme ça que le Seigneur fait ces choses. Assim que o Senhor faz as suas coisas. Que Dieu bénisse cette grande communauté. Que Deus abençoe essa grande comunidade. Je viens de la Belgique, j'habite Bruxelles, Eu vim da Bélgica e eu vivo em Bruxelas. mais mon père et ma mère sont des Angolais. Mas o meu pai e a minha mãe são angolanos. Le corps de mon père, au moment où je vous parle, il est dans la terre à Damba. O corpo do meu pai, no momento que eu estou a falar, foi enterrado lá na província, no Damba. Mais je reste en Europe parce que c'est là que le Seigneur m'a installé. Mas eu vivo na Europa, lá onde o Senhor me colocou. Le thème qui m'a été donné A lema que me foi concedida s'intitule Le serviteur de l'Éternel. está a ser dito o servo do Eterno. Ésaïe chapitre 42, du Es- 1er au 3e verset. Isaías 42, no seu versículo 1 e o 3. Nous allons lire rapidement le texte. Vamos ler rapidamente o texto. Ésaïe 42, Isaías 42, 1 à 3. 1 até 3. Voici mon serviteur que je soutiendrai, És o meu servo que eu vou sustentar, mon élu en qui mon âme prend plaisir. o meu escolhido, a qual o meu coração J'ai mis tem mon vontade. esprit sur lui. Eu coloquei o meu espírito nele. Il annoncera la justice aux nations. Ele vai anunciar a justiça às nações. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix Ele não estará atrás, nem vão exaltando a sua voz. et ne le fera point entendre dans les rues. E não será ouvido pelas ruas. Il ne brisera pas les roseaux cassés. Não quebrará as coisas quebradas. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. E ele não pegando as mãos que está brilhando. Il annoncera la justice selon la vérité. Ela anunciará a justiça segundo a verdade. Mais le verset, parmi les 3 versets, le verset le plus important, Dentro desses 3 versículos, o que é mais c'est le importante, verset 3. versículo 3. Il ne brisera point les roseaux cassés. Não quebrará, não vai quebrando o que está Et quebrado. il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. E ele não vai pegando as mãos que está brilhando. Voici l'œuvre du serviteur de l'Éternel. Esta é a obra do Eterno. Mais nous allons revenir sur ce texte E vamos voltando nesse texto. dans les autres jours qui nous restent. Durante todos o resto dos dias que nos Pour falta. essayer d'abord d'expliquer ce que dit le verset E vamos experimentando, explicando o que é que diz o versículo. et pouvoir soutirer quelque chose. E possamos tirando algumas realidades. Aujourd'hui, pour mon introduction, Hoje, só para a minha introdução, je veux traiter avec vous une parabole. eu quero tratar convosco uma Nous parábola. sommes dans l'évangile de Matthieu, Estamos no Evangelho de le Mateus, chapitre 13, capítulo 13, à partir du verset 24 iniciando no versículo jusqu'au 24 verset 30. até no versículo 30. Ça, c'est la parabole. Essa é a parábola. Et puis nous allons donner l'explication à partir du verset 36 à 43. E vamos dar explicação no versículo 36 a 43. Matthieu 13, Mateus 13, 24 à 30, 24 até 30 et puis 36 à 43. e 36 a 43. C'est la parabole de l'ivraie et du blé. É a parábola de joia e trigo. Il leur proposa une parabole et il dit: E ele deu-lhe uma parábola, disse: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. propõe-lhe outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia. Mais pendant que les gens dormaient, Enquanto que as pessoas dormiam, son ennemi vint, o seu inimigo veio sema de l'ivraie parmi le blé et il s'en alla. e ele estava dentro do joia e ele estava lá. Lorsque l'herbe eut poussé Enquanto que todo estava et crescendo, donné du fruit, estava dando seus frutos l'ivraie parut aussi. e também a joia cresceu. Les serviteurs du maître de la maison vinrent E lui o dire: servo do pai da família indo Seigneur, ter com ele disse: n'as-tu Senhor, pas semé une bonne semence dans son champ? não Dans ton semeaste champ? tu a boa semente no teu campo? D'où vient qu'il y a des livrées?
por que tem então as joias? Il leur répondit, E ele disse-lhe, c'est un ennemi qui a fait cela. inimigo que fez isso. Et les serviteurs lui dirent, E o servo lhe disseram, veux-tu que nous allions l'arracher? quer pois que vamos arrancá-lo? Non, dit-il, Ele disse, de porém, peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. senão que quando vão tirando as joias e vão arrancando também os trigos. Laissez-le croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Et à l'époque de la moisson, E por ocasião da ceifa, je dirai au moissonneur, direi aos ceifeiros, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. colhei primeiro o gel e trarei em melhor para a queimar, mas o trigo ajuntarei no meio. De savoir Eu me perguntei para saber pourquoi dans la parabole du blé et de l'ivraie, le Seigneur a voulu lui-même donner l'explication. por que nessa parábola de trigo e joia o próprio Senhor queria dar a sua explicação. Parce que la parabole du blé et de l'ivraie est fondamentale dans la compréhension des réalités de l'Église aujourd'hui. Porque a palavra de trigo e a joia é algo muito importante sobre a igreja. Le Seigneur n'a pas voulu que nous tâtonnions à en donner l'explication. Deus não queria que nós possamos, pegando ao dar Il explicação. nous a aidés déjà. Ele nos ajudou já. Et c'est à nous maintenant d'interpréter les éléments de l'explication contenus dans cette parabole. É agora de nós compreender a dar a explicação segundo essa parábola. Je commence dans mon premier point. Eu vou começando no meu primeiro ponto. Je vais parler de la coexistence de deux postérités. Eu estou a falar da coexistência de duas posteridades. Je veux parler de la coexistence de deux semences. Coexistência de dois sementes. Les fils du royaume O filho do Renato et les fils du malin. e o filho maligno. La sémence de Dieu A semente de Deus et la sémence de l'ennemi. e a semente do inimigo. La coexistence A coexistência de ces deux postérités. dentro dessas duas posteridades. Je voudrais remonter un peu plus haut dans l'Ancien Testament. Eu quero subir mais além no Antigo Testamento. Lorsque nos premiers parents avaient péché, Quando nosso primeiro parente pecaram, Adam et Ève, Adão e Eva, il y avait des sanctions qui tombaient sur eux. e havia sanção que estava Mais sobre il y eles. avait aussi une sanction qui était tombée sur le serpent. Também havia outra sanção em cima do Et serpente. là, le Seigneur avait libéré une prophétie importante. Lá o Senhor libertou uma profecia Nous importante. sommes dans Genèse chapitre 3, Lá no Gênesis capítulo 3, au verset 15. versículo 15. Dieu dit, Deus disse: je mettrai inimitié Eu colocarei inimizade entre toi et la femme. entre ti e a Il mulher. s'adresse au serpent. Ele se dirige ao serpente. Je mettrai inimitié Eu colocarei uma inimizade entre ta postérité entre a tua et la descendência postérité de la femme. e a descendência da mulher. Nous sommes en présence de deux postérités. Estamos entre duas posteridades. Depuis le début, Desde o início, la postérité de la femme posteridade da mulher, et la postérité du serpent. também do serpente. La postérité de la femme, c'est Posteridade qui? da mulher quem? La postérité de la femme, Da mulher. la femme de Genèse A 3:15 mulher de Gênesis 3:15 représente Israël. representa Israel. Parce que les prophètes Porque o profeta du 8e siècle, de 8 les séculos, profeta du 6e siècle, do 6º século, appelaient Israël chamava Israel la femme de Dieu, a mulher de Deus, l'épouse de Dieu. a esposa de Deus. La femme de Genèse A 3:15 mulher de Gênesis n'est pas 15 Ève, não é a Eva, c'est Israël. é Israel. Et Dieu dit, Deus disse: je mettrai inimitié Eu colocarei entre inimizade ta postérité entre a tua et la descendência postérité de la femme. e a posteridade da mulher. Et le serpent E o serpente de Genèse 3, do Gênesis 3 il est le même é o serpent mesmo serpente d'Apocalypse 12. do Apocalipse 12º. L'Apocalypse 12:9. O Apocalipse 12º Le nono, serpent ancien, o serpente antigo, qui est le diable. que é o diabo. Vous allez constater, Vão notando que depuis Genèse, desde il Gênesis y a deux postérités. Il y a deux postérités, há duas posteridades, deux descendances duas qui descendências profilent dans l'histoire. que estão dentro da história. La postérité
d'Israël, qui passe par Abraham que está passando pelo et Abraão, qui débouche par e Jésus-Christ, que está descendo pelo Jesus, puis la postérité du serpent e a posteridade do serpente, représentée par le diable. representado pelo diabo. Adam et Ève, Adão e Eva ils ont donné naissance à 2 enfants, deram nascimento de 2 filhos, Caïn et Abel. Caim e o Abel. Les 2 postérités continuent de se profiler. As 2 descendências continuam a avançar. La Bible dit, Diz a Bíblia, il a fallu que les 2 offrent à l'Éternel. devia os 2 entrar no eterno. Abel O Abel avait reçu la révélation. recebeu a revelação. Caïn n'avait pas la révélation. Não tinha, o Caim não tinha revelação. Abel Était de la postérité de la femme. ele era da posteridade da mulher. Caim Était de la postérité du diable. da posteridade do diabo. Parce que 1 Jean chapitre 3 Porque primeira carta de João, dit capítulo que 3, Caïn diz que Caim était du malin. foi do C'est maligno. pourquoi il a tué son frère. É por isso que ele matou o seu Jean irmão. saisit la révélation de Genèse. João recebeu a revelação de Gênesis. Et il nous fait comprendre Ele nos fez que compreender. Caïn qui a tué Abel, Caim que matou Abel, il était de la postérité ele du foi serpent. da descendência do serpente. Vous savez, Sabe? ceux qui sont de la postérité de la femme, O que estão na descendência de mulher, par rapport à ceux qui sont de la postérité du serpent, dentro daqueles que são a descendência do se serpente, démarquent é uma marca par la révélation. dentro da revelação. Quelle était la O révélation? que é a revelação? Lorsqu'ils sont nés des parents pécheurs, Quando for nascido da família pagã, ils ont hérité le péché originel. ele herderam o pecado original. Avec le péché originel, Com o pecado original, ils sont pécheurs par nature. eles foram tornados pecado sobre a En natureza. tant que tel, Sendo eles, il a fallu qu'il y ait le pardon. devia haver perdão. Or, Enquanto le principe sacerdotal, o princípio sacerdotal diz, il n'y a pas de pardon sans effusion du sang. não há perdão sem o derramamento La do sangue. postérité de la femme A posteridade da avait mulher saisi la révélation. recebeu a Il a revelação, offert le sacrifice. ele fez o Le sacrifício sang a coulé. e o sangue Le pardon derramou-se est obtenu.